Estudos na vida de José, um homem íntegro num contexto corrupto. Mensagem 8. Uma vida que deixa sua marca. Viveu bem e terminou bem. Gênesis 49, 22 a 26. Você já pensou que gostaria que fosse escrito na lápide do seu túmulo? Pesquisando na internet, eu encontrei alguns epitáfios, no mínimo, pitorescos. Aqui descansa Otávio Boa Morte, ótimo marido, pai exemplar, eletricista mais ou menos. Aqui jaz tarde demais. Aqui jaz um ateu muito bem vestido e sem ter para onde ir. Na lápide do kamikaze, caí matando. Na lápide do funcionário público, é no túmulo ao lado. E, por fim, Moli, Cebolinha. Sejamos nós jovens ou mais maduros, dificilmente nós paramos para pensar na morte. Não é algo que façamos com naturalidade. Mesmo sabendo disso, eu quero desafiar você a um exercício nada comum. Imagine que nós estamos no ano 2100. Jesus ainda não voltou, não arrebatou sua igreja. Você já morreu. Como é que você gostaria de ser lembrado? Eu não sei você, mas eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que levou Deus a sério. Fico imaginando se, numa lápide de túmulo, meus familiares pudessem declarar: viveu e morreu fiel ao Senhor Jesus Cristo. Seria coerente com o texto que Jussara e eu escolhemos para colocar no nosso convite de casamento 43 anos atrás. Pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Talvez a maior característica da vida de José tenha sido sua constante fidelidade a Deus, sob todas as circunstâncias. Dentro daquele poço, no palacete de Potifar, na prisão, no palácio de Faraó, e até mesmo no sarcófago em que o corpo de José foi depositado no Egito, ele simbolizou a provisão de Deus no passado e a perspectiva de sua gloriosa libertação no futuro. Hebreus 11, 22 diz assim: pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Em Êxodo 13, 19 nós lemos: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então meus ossos daqui. Em Josué 24, 32, nós temos o seguinte: os ossos de José que os israelitas haviam trazido do Egito foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. O que eu desejo fazer com você nesta oportunidade, para encerrar essa série sobre José, é examinar a vida dele pela ótica da bênção proferida por Jacó lá em Gênesis 49, 22 a 26. Vamos ler o texto. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai,
que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos de fertilidade e de fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Ideia central desta mensagem: quando o temor de Deus é constante numa vida, essa pessoa vive e termina bem. Quais foram os componentes e os resultados da vida de José? Vamos vê-los em detalhe. Primeiro, os componentes da vida de José. A bênção de Jacó destaca dois componentes da vida de José, componentes fundamentais para que entendamos como Deus age e como Deus atua para com os seus filhos para que deixem um legado positivo. Primeiro deles, as lutas de José. Gênesis 49, 23 diz: com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. A vida de José deixou sua marca, não porque tudo correu às mil maravilhas pela ótica humana. Esse é um mito que nós precisamos desmistificar. O mito de que quem leva Deus a sério não sofre. O mito de que a adversidade é sempre fruto de pecado. Embora saibamos que o pecado acalentado sempre conduz a situações adversas. José teve lutas e elas não foram poucas, nem foram fáceis, porque Deus, o Supremo Oleiro, estava moldando a vida de José, livrando-a das impurezas, dando forma que ele queria que ela tivesse, conferindo-lhe a têmpera necessária para que ele fosse útil e dócil nas mãos de Deus para o plano que Deus tinha para a vida dele, José. O versículo fala de arqueiros atacando com rancor, flechas de hostilidade. É muito fácil falarmos em providência de Deus, em soberania de Deus, quando as coisas correm bem, caminham tranquilas. Mas conforme já vimos no início dessa série, providência de Deus é o constante cuidado de Deus e seu domínio absoluto sobre toda a sua criação para a sua própria glória e bem do seu povo. Nunca é demais repetir que Deus jamais busca a sua própria glória à custa do bem dos seus filhos, ou jamais busca o bem dos seus filhos à custa da sua própria glória. Se quisermos ter uma boa noção bíblica de providência de Deus, precisamos necessariamente aprender a enxergar Deus agindo mesmo e especialmente através da adversidade, e nesse sentido nós precisamos crer que assim como Ele não permitirá que nada aconteça que venha a subverter a sua própria glória, Ele não permitirá que nada venha arruinar o bem que Ele está operando em nós e para nós, seus filhos. Por isso Paulo diz com tanta certeza em Filipenses 1,6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está no processo de fazer você e fazer a mim mais parecidos com Jesus. E Ele usará todos os meios necessários para isso, porque Ele nos ama, Ele não desiste de nós. E foi assim com José. Ao descrever esse processo do moldar de Deus na vida de José, Jacó, seu pai, empregou uma figura de linguagem: arqueiros. Quem foram esses arqueiros que o atacaram com rancor? Que utilizaram flechas de hostilidade, como diz o texto. Primeiro, seus próprios irmãos. Foram flechas de ódio e de inveja.
Depois nós temos a mulher de Potifar. Foram flechas de tentação e calúnia. Depois o copeiro de Faraó, flechas de esquecimento e ingratidão. E o interessante é que tudo isso nos mostra que Deus nem sempre refreia as pessoas que nos desejam mal. Foi assim com os irmãos de José, quando resolveram vendê-lo como escravo. Deus não impediu isso. Da mesma maneira, Deus não impediu que a esposa de Potifar acusasse José de uma forma caluniosa e injusta, usando de mentiras. E Deus também não impediu que o copeiro se esquecesse de José. Pelo contrário, parece que o texto sugere que o próprio Deus o feriu com uma amnésia precoce e temporária. Nós simplesmente não sabemos por que Deus permite que os nossos inimigos, por vezes, prevaleçam, mas em outras circunstâncias sejam por Deus impedidos. Temos que nos pautar pelo que a Bíblia diz, é o que nós temos de seguro. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não processe do Altíssimo tanto o mal como o bem? Lamentações 3, 37 e 38. Esse texto bíblico choca. A gente tem a tendência de perguntar, se Deus é um Deus de amor, como é que Ele pode permitir a calamidade? Mas o próprio Senhor Jesus afirmou a soberania de Deus na calamidade quando Pilatos perguntou a Ele: não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e crucificá-lo? Qual foi a resposta de Jesus? Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. João 19, 10 e 11. Jesus reconheceu o controle soberano de Deus sobre a sua vida, mesmo que isso implicasse em ir para a cruz. Voltando para a vida de José. Apesar dos arqueiros atacarem José com rancor, diz o texto, com flechas de hostilidade, no kairós de Deus, no momento oportuno de Deus, todas essas circunstâncias Deus transformou completamente. Deus estava orquestrando os atos de pessoas perversas ao redor de José, exatamente conforme planejou para cumprir o seu propósito na vida e através de José. Por isso, olhando para trás, José pôde enxergar as tremendas lutas e dizer aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20. Não é fácil confiar em Deus nos momentos de adversidade. Quem não gosta de ter uma vida sem dor? Quem gosta da dor quando ela surge? Nós queremos nos ver livre dela o quanto antes. Paulo suplicou a Deus 3 vezes que removesse o seu espinho na carne, antes de descobrir que a graça de Deus lhe era suficiente. O próprio José pediu ao copeiro de Faraó: fale de mim ao Faraó e tire-me dessa prisão, ele diz. Não é sem razão que o escritor de Hebreus afirma sem quaisquer rodeios: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas houve um segundo componente na vida de José para que ele vivesse e terminasse bem: a fé de José no Deus soberano. O autor Jerry Bridges, no livro que nós já citamos, Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere, faz a seguinte importante colocação que nos ajuda a entender as lutas pelas quais José passou, lutas pelas quais você e eu passamos no moldar de Deus para que nós nos pareçamos mais e mais com Jesus. O autor diz o seguinte: reconheço que normalmente parece ser mais difícil confiar em Deus do que obedecer a Ele.
A vontade moral de Deus apresentada na Bíblia é racional e razoável. As circunstâncias nas quais precisamos confiar em Deus normalmente aparentam ser irracionais e inexplicáveis. Reconhecemos prontamente que a lei de Deus é algo bom para nós, mesmo quando não desejamos obedecê-la. As circunstâncias de nossa vida, com frequência, parecem ser assustadoras e duras, ou até mesmo calamitosas e trágicas. A obediência a Deus acontece dentro de limites muito bem definidos da vontade revelada de Deus. A confiança em Deus transcorre numa arena que não conhece limites. Desconhecemos o tamanho, a duração ou a frequência das circunstâncias dolorosas e adversas nas quais precisamos repetidamente confiar em Deus. Estamos sempre lidando com o desconhecido. Mas aí ele finaliza: todavia, é tão importante confiar em Deus quanto obedecer a Ele. Quando desobedecemos a Deus, afrontamos sua autoridade e desprezamos sua santidade. Porém, quando não confiamos em Deus, duvidamos de sua soberania e questionamos a sua bondade. Em ambos os casos, lançamos dúvidas sobre a majestade e o caráter de Deus. Deus enxerga a nossa desconfiança com a mesma seriedade que ele olha para a nossa desobediência, diz Jerry Bridges. Em Gênesis 49, 24 a 25, nós temos o segredo da vida de José revelado, sua confiança no Deus soberano. Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus do seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso. É marcante nós notarmos que pela família que José teve, pelos amigos que teve, pelas circunstâncias que enfrentou, é surpreendente, humanamente falando, José ter tido fé em Deus. Em tudo que passou, entretanto, José manteve a sua fé firme no Deus que ele só conhecia por meio do que o seu pai lhe havia ensinado e por meio dos sonhos que ele teve, para não dizer por meio do dia a dia que ele teve com esse Deus. É a isso que Jacó se referiu quando ele disse: mas o seu arco permaneceu firme. Agora veja que interessante. Os inimigos de José, os arqueiros, tinham arco e atiraram flechas em José. Só que José também tinha um arco, a sua fé no Deus soberano. Mas ele não revidou. Embora seu arco tenha permanecido firme e seus braços fortes e ágeis para atirar. Eu acho fascinante como José viveu na prática os ensinamentos do Novo Testamento. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Paulo diz em 1 Tessalonicenses. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, Paulo diz em Romanos capítulo 12. Os irmãos de José, a mulher de Potifar, o copeiro do rei, eles estavam entre aqueles que fizeram mal a José, mas receberam o bem em troca. Ah, mas eu não tenho esse tipo de força, você me diz. Eu mesmo me lembro de tais circunstâncias em que eu vacilei e não tive esse mesmo comportamento de José, não seja por isso. Mas o que me consola e me faz pensar é o fato de que José também não tinha toda essa força. Veja onde ele foi buscá-la. Mas o seu arco permaneceu firme, diz o texto, seus braços fortes e ágeis para atirar. Como? Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus do seu pai, que ajuda José, o Todo-Poderoso. Assim como no caso de José,
A condição para se ter essa força vinda de Deus é exatamente a consciência que você e eu temos da nossa completa fraqueza, nossa completa debilidade, impotência diante das circunstâncias difíceis. Quando nos apegamos à nossa própria força, somos como Jacó diante daquele encontro, ou melhor, diante daquele reencontro com Esaú. Você certamente se lembra da cena. Esaú está vindo com uma comitiva de 400 homens para encontrar com seu irmão Jacó, depois de mais de 20 anos que eles não se viam. E a última coisa que Jacó lembra que seu irmão Esaú disse para ele é que iria matá-lo. Nós trememos de medo, nós corremos para tomar nossas próprias providências e Deus parece ter que nos colocar em um lugar de passagem do Jaboque, como aconteceu com Jacó. E isso para que nós lutemos com Deus, até admitirmos a verdade a nosso próprio respeito. Para percebermos que estamos apavorados, porque estamos buscando forças aqui dentro, e não no Deus soberano. Eu não consigo imaginar José passando por tudo que passou, senão por meio das forças que tirou do Deus de seu pai, conforme diz o versículo 24. Quando leio o que Jacó diz a respeito do comportamento de José, só posso concluir que Jacó contou a seu filho o que aconteceu lá no lugar da passagem do Jaboque. Jacó contou como venceu a luta com o anjo do Senhor, não no sentido de tê-lo derrotado, mas como ele saiu vencedor porque reconheceu a verdade a seu próprio respeito. O anjo perguntou para ele: qual é o seu nome? E ele respondeu convicto: Jacó. Pela primeira vez na vida de Jacó, ele estava falando a verdade, admitindo que ele era um usurpador, um tirador de proveito, conforme o significado do seu nome indicava. E por ser quem era, as únicas armas que ele tinha para enfrentar uma crise era tentando manipular, dar um jeitinho. Ao admitir isso, ele admitiu por tabela que seus recursos para enfrentar a crise de reencontrar o irmão que jurou matá-lo eram completamente insuficientes e inadequados. E quando admitiu isso diante do anjo do Senhor, ele teve o seu nome mudado para Israel, campeão com Deus. Porque o que Deus quer ouvir de nós é exatamente a confissão da nossa insuficiência, da nossa inadequação para lidar com as circunstâncias adversas, divinamente orquestradas pela providência de Deus, justamente para que nos voltemos para os infinitos recursos que Ele coloca ao nosso dispor. Mas muito cuidado. Você vive num mundo que enaltece quem vence, que não reconhece fraquezas, que nunca pede perdão. Isso é o que o mundo vai cobrar de você. E eu não tenho dúvidas que José aprendeu a lição de casa. Tanto que Jacó diz como ele venceu os arqueiros e as flechas. Atente para o versículo 24, mais uma vez. Seu arco permaneceu firme pela mão do poderoso de Jacó. José ouviu seu pai contar tudo o que aconteceu e concluiu que o Deus de Jacó era poderoso. E mais do que isso, era um Deus pessoal. Seu arco permaneceu firme pelo nome do pastor, diz o texto. José ouviu seu pai contar tudo o que aconteceu e concluiu que Deus nos enxerga e nos conduz como ovelhas, que são volúveis, que são teimosas, que são dependentes, que são lerdas. Ele nos conhece. Ele nos chama pelo nosso nome, Jesus diz em João.
e nós ouvimos a sua voz e o seguimos. José venceu os arqueiros e as flechas porque seu arco permaneceu firme pela rocha de Israel. José deve ter assimilado, pelo que o pai lhe contou, que Deus é firme, Deus não muda, podemos confiar nele, ele é a nossa defesa segura. Seu arco permaneceu firme pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso. José certamente começou a crer no Deus do seu pai. Como é tão comum para aqueles de nós que tivemos o privilégio de nascer num lar temente a Deus. E em casos assim, por vezes não é muito fácil transformarmos a fé do papai e da mamãe em nossa fé. Na vida de José começou quando vieram os sonhos. E pouco depois ele se viu sozinho numa terra estranha, sem ninguém. Ele só podia se apegar ao Deus do seu pai que o ajudava. O Deus a respeito de quem nós lemos no capítulo 39, 7 vezes, o Senhor estava com José. E com o passar do tempo, José logo percebeu que se tratava do Deus Todo-Poderoso. O respeitado teólogo James Montgomery Boyce diz que a expressão Todo-Poderoso vem do substantivo hebraico shad, que quer dizer seio materno. Ou seja, refere-se a Deus de quem nós sugamos todas as forças, toda a vitalidade, todos os recursos de que carecemos. Aqui cabe você, tendo José como seu parâmetro, perguntar para a sua própria alma: a minha fé está posta num Deus que eu sei ser soberano? Será que eu o vejo como um Deus realmente pessoal, o meu Deus? Eu paro para pensar que Deus é o meu pastor e que por isso nada me faltará, porque a bondade dele me seguirá todos os dias da minha vida. Que ele quer me fazer contente, me dar repouso seguro e uma vida tão viçosa quanto sugere a cena dos pastos verdejantes. Será que eu vejo Deus como quem tem o desejo de me levar ao refrigério e bem-estar sugerido por águas tranquilas? Será que eu consigo ver Deus interessado em me conduzir por caminhos que se conformam à sua vontade moral, as chamadas veredas da justiça? Será que eu tenho visto Deus como rocha, aquele que se propõe a ser a minha defesa segura? E se meus pais são ou foram crentes firmes no Senhor, o meu Deus é o Deus dos meus pais, Deus que me ajuda, como tantas vezes o vi agir na vida dos meus pais? Pois bem, agora que nós já vimos os dois componentes da vida de José, as adversidades e a fé no Deus soberano, vejamos os resultados na vida de José. Versículo 22. Resultados que são citados na bênção de Jacó a José. A firmeza de caráter e a abrangência da sua influência. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Jacó está comparando José a uma árvore frutífera que está ao lado de um manancial de água. Isso descreve a firmeza de caráter dele e a abrangência da sua influência. Observe a firmeza, a profundidade de caráter dessa árvore, à beira de uma fonte. Isso nos lembra o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham.
tudo que ele faz prospera. A firmeza de caráter de José estava ligada ao caráter de Deus, ao caráter do seu Deus. E é importante lembrarmos que José não tinha a Bíblia como você e eu temos hoje. Tudo que José possuía da parte de Deus eram os ensinamentos que ele recebeu do seu pai, as histórias que Jacó contou para ele, os sonhos que ele teve e a mão de Deus abençoando-o ao longo da vida. Você e eu temos a palavra eterna de Deus, para nela meditarmos dia e noite. Temos o Espírito habitando em nós como professor residente na nossa alma, nos guiando a toda a verdade. Mas observe também a abrangência da influência dessa árvore, cujos galhos passam por cima do muro, diz o texto. A profecia de Jacó aqui está dizendo que Efraim, o filho mais novo de José, seria uma tribo que muito se expandiria em Israel, lembrando que o próprio nome de Efraim sugere esse ser frutífero. Josué era da tribo de Efraim. Nos primeiros anos, a tribo de Efraim era uma força influente em Israel, sendo altamente recomendada por Gideão em Juízes 8:2. E incluindo centros religiosos e centros políticos na nação, como era o caso de Betel e de Siquém. Seguindo a revolta das 10 tribos depois do governo de Salomão, Efraim se tornou cabeça do reino do norte de Israel. Isso está em 1 Reis, capítulo 12. Frequentemente o nome de Efraim era usado para Israel por causa de muitos membros dessa tribo e seu papel de liderança. Infelizmente a tribo se corrompeu pelo pecado. Mas é a esse início frutífero que Jacó está se referindo com a expressão cujos galhos passam por cima do muro. Mas se olharmos para trás, a abrangência da influência de José não foi pequena. Na casa de Potifar, não demorou para que este percebesse, como diz o texto, que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava. Por isso, Potifar agradou-se de José, tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde que deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Mas a abrangência da influência de José penetrou outros ambientes no Egito também. Na prisão, o carcereiro encarregou José, diz o texto, de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, diz o texto bíblico, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Depois, no palácio, Faraó declarou: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. E por causa de José, os egípcios foram salvos, em meio a 7 anos de fome mundial. Meu Senhor, tu nos salvaste, eles disseram. E por causa de José, diz nos Êxodo 1:7, os israelitas proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país, referindo-se ao Egito. Nada mal para um rapaz sonhador, não é? E você? Quando você tiver morrido, qual terá sido a abrangência de sua influência? É claro que sabemos que só Deus pode conduzir a cada um de nós a uma influência marcante de vida, como ele fez com José, mas por onde você pode começar? Dando fruto.
testemunhando aos outros a respeito de Jesus. Vendo uns dentre esses que você testemunha vindo se arrepender e crer em Jesus. Vivendo uma vida santa. Partilhando com os outros aquilo que você possui. Permitindo que o Espírito de Deus lhe molde para que diariamente você fique mais e mais parecido com Jesus Cristo. E qual o segundo resultado na vida de José? Com o que Deus fez através das adversidades e da sua fé no Deus soberano. A consequente plenitude de José. Os versículos 25 e 26 dizem assim, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Reparem que Jacó usa as expressões abençoa e bênçãos 7 vezes nesse texto. No início do versículo 26, a Revista Atualizada interpreta o sentido da frase de forma um pouquinho mais completa. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Você percebe que a bênção que Jacó está proferindo a José, ele mesmo está dizendo ser maior que as bênçãos que foram dadas por Abraão e por Isaque? Às vezes eu me pergunto o que nós pensamos de versículos como João 14, 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Jesus começa o versículo dizendo, digo-lhes a verdade. Essa era a forma de Jesus salientar que o que ele tinha a dizer era algo de suma importância. Na Revista Atualizada nós lemos, em verdade vos digo. Ele afirma que aquele que crê em mim fará coisas ainda maiores do que estas. Textos como essa frase de promessa a José, ou esse versículo de Jesus, dizem para nós que os recursos, as bênçãos que nós temos em Cristo são inesgotáveis. Não é à toa que José, ao morrer, não disse, me enterrem numa pirâmide com os tesouros que juntei nesta vida. Ele sabia que quaisquer recursos materiais são para desfrutar a vida, para ajudar o próximo. As bênçãos eternas, as que permanecem, são as espirituais. É por isso que Hebreus 11:10, falando de Abraão, tanto quanto de Isaque e de Jacó, e consequentemente da herança espiritual passada a José, diz o seguinte, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Somente uma vida prática de fé no Deus soberano traz consigo fruto e plenitude. E o final do relato da vida de José é um testemunho eloquente disso. Lá no capítulo 50 nós lemos, José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a 3ª geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito.
palavra de Deus promete vida longa a quem honra seus pais. José teve essa vida longa, não apenas no sentido de extensão de anos, mas principalmente na qualidade de vida. Vida de verdadeiro patriarca, tanto que viu e certamente influenciou até a terceira geração, a de seus bisnetos. Assim como Jó fez com os seus tetranetos, a quarta geração. Isso talvez seja uma das maiores mostras da aprovação de Deus, que José tinha um rico legado a deixar para os seus. Eu não sei o que isso faz com você, mas comigo, que sou avô, isso mexe muito. O que eu tinha para fazer com os meus filhos, eu fiz. O que tinha para passar para eles, eu passei. Agora é influenciar, ensinar os netos a viverem sob o cuidado, o carinho cada dia mais surpreendente, a inigualável segurança da majestosa presença de Deus. É isso que eu e minha esposa temos feito com os nossos netos a cada oportunidade. Eu quero terminar meus dias, se Jesus não nos arrebatar como igreja antes, com a mesma convicção da intervenção de Deus e do cumprimento das suas promessas que José teve e passou para os seus. Eu quero concluir minha vida passando para os meus a mesma convicção de José. Assim como o Egito não era a terra prometida dele, eu quero ter mais absoluta certeza de terminar meus dias deixando claro para os meus que aqui não é meu lar. É lá, do lado de Jesus. Eu preciso concluir. Eu sei que não é muito comum nós pensarmos na morte, na lápide do nosso túmulo, como eu mencionei no início dessa mensagem. Mas se você já teve algum tipo de estudo formal sobre administração do tempo, sobre técnicas de planejamento, você sabe que é importantíssimo você se imaginar no futuro, com a meta já atingida, para poder olhar para trás e ver os passos necessários para você chegar nessa meta atingida. Da mesma forma, eu quero propor que você se exercite nesse sentido diante de Deus. Converse com Deus a respeito do legado que você pretende deixar. Agradeça a Deus pelo tempo que nós estudamos a vida de José e tudo o que isso falou para o seu coração. Peça a Deus que transforme isso em prática, em massa do seu sangue. Diga a Deus que você deseja viver bem e acabar bem. Que Deus o abençoe. Que Deus a abençoe.